Então, Isaías 43, versos 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, bendita, santa, inerrante, regra de fé e prática. Ilumina, Senhor, os nossos corações, através do teu Espírito Santo. Pedimos a ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, para entendermos o significado da tua palavra e aplicarmos em nós. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando passares, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Note, meus irmãos, que o fato de nós sermos filho do Deus vivo e verdadeiro, através da graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não nos exime, não nos dispensa, nem nos privilegia de vivermos em absoluta tranquilidade, sem lutas, sem problemas e sem dificuldades. Nem o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele teve uma vida boa aqui. Nem o próprio Senhor Jesus se viu livre do sofrimento, se viu livre das dificuldades durante a sua existência aqui na face da terra. E como o profeta falou que ele era também um homem de dores. No entanto, meus irmãos, notem que as Santas Escrituras, elas nos apontam um caminho em meio às lutas. As Escrituras nos apontam um caminho em meio às dificuldades. Ela nos aponta um caminho em meio a todos os problemas. E nós vemos então, meus irmãos, que a Bíblia, ela concede uma bússola para nos nortear, a fim de não perecermos no meio da nossa jornada. Tem o hino do coral: a jornada é longa e triste. Nossos pés cansados estão. Ainda longe, Canaã, ainda longe, Canaã. É um hino choroso. É um hino que o nosso coral canta e há uma profunda de uma dor, a profunda de uma saudade, há um profundo desejo de estar na verdadeira Canaã, que é o céu, a pátria do cristão. Agora eu pergunto, como é que está a sua vida neste momento? O que você está pensando e pelo que você está a passar nesses momentos? E no meio assim, o que você pensa de tudo isso? Mesmo sendo crente, mesmo sendo fiel a Jesus, mesmo crendo nele como seu único e suficiente Salvador, mesmo amando Jesus, que é a razão da sua vida, e nas tribulações nas quais você está inserido e dentro das quais você encontra, aí eu pergunto, como está a sua vida nesse momento? O que você pensa de tudo isso? O profeta Isaías,
Nesse texto, ele está a profetizar ao povo de Israel que se encontrava no exílio babilônico, dizendo que Deus estaria com ele e o ajudaria, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar das suas transgressões, apesar dos seus pecados, uma vez que eles estavam a ser depurados pelo fogo da provação. E é isso que aconteceu com o povo de Israel, lá na Babilônia. Sofria horrores. Não é fácil, meus irmãos, estarmos longe da nossa terra. Não é fácil estarmos longe do nosso povo. E principalmente não era um turismo no qual eles se encontravam. Eles se encontravam numa questão de exílio. Eles eram súditos de Nabucodonosor. Eles eram servos de Nabucodonosor. E todo tipo de trabalho estava sobre seus ombros, as suas costas, suas responsabilidades para construir aquela nação. Agora, a palavra de Deus nos diz, ele diz, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome e tu és meu. Agora, quando passares, meus irmãos, a palavra aqui nos indica a imprevisibilidade dos problemas humanos. Imprevisibilidade dos problemas humanos. Quando você passar por isso? Quando eu preparava o sermão, eu pensei no Osni. Homem forte, homem atleta, e o coração dele lá estava baqueando. Eu pensei no França, um militar, homem forte, todo, problema de coração. Eu pensava no Vicente, um grande e famoso médico neurologista, e ele a passar por aquele problema. Eu pensava no meu primo, Dr. Osni Silveira, que foi um dos maiores gastrocirurgiões de Botucatu, um grande cirurgião, e o câncer que havia tomado todo o seu corpo. Antes de viajar, fui lá para orar com ele, até ungí-lo, né? Fui lá, orei, ungi, porque Osni foi criado na Igreja Presbiteriana Independente, e até seus 15 anos de idade. E eu perguntei, você aprendeu na igreja? Aprendi. E o que você aprendeu? Ele falou, aprendi muito, né? Então, pessoas fortes, firmes, rígidas. E de repente, meus irmãos, o texto nos mostra sobre a imprevisibilidade. É imprevisível dos problemas humanos. Então, quando passares pelas águas, o que Deus diz? Eu serei contigo. Quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. É um linguajar muito bonito. É um linguajar de libertação. É um linguajar de que Deus está no imprevisível da sua vida. De que Deus, ele se encontra naqueles momentos difíceis da sua vida. E muitos de nós, alguns de nós, passam por esses problemas sérios e terríveis. Mas Deus fala, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Então note, meus irmãos, quando passares pelas águas, pelos rios, pelo fogo, é certo que a existência humana tem as suas circunstâncias. Eu sei que eu estou vivo hoje, mas não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Eu sei que estou a pregar aqui hoje, mas a hora que eu sair com o meu carro aí, o que poderia acontecer? O nosso querido primo, nossos primos, o Irecê e a Nice, estavam indo lá para o sítio deles, gostoso, uma chácara gostosa, e ele toda a vida queria que eu fosse lá, para ir lá para pescar os peixes bons que tem lá, ficar com eles uns 2, 3 dias, mas de repente, ele que estava sempre viajando, de repente, aconteceu uma tragédia, que nos deu profunda tristeza, não somente para os parentes, para a família, mas para toda a igreja, o povo de Deus que eu conhecia e que eu amava. Então é certo que a existência humana, ela tem as suas circunstâncias, seus imprevisíveis. E nós poderíamos dizer, meus irmãos, que a vida é como caixas de surpresa, em que numa delas, quando abrimos, encontramos coisas boas, coisas agradáveis, coisas saudáveis, coisas gostosas, né? Coisas que nos alegram.
Mas na outra podemos também, numa outra caixa de surpresa, nós podemos encontrar dificuldades, nós podemos encontrar problemas, nós podemos encontrar sofrimentos, nós podemos encontrar dor, nós podemos encontrar morte, nós podemos encontrar desemprego, nós podemos encontrar escassez, tantas coisas. Agora note, meus irmãos, que as circunstâncias, elas nos advêm de maneira tão repentina, que sabiamente o nosso poeta, que escreveu aquele belíssimo hino, 129, ele diz: bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia calmo anunciar. Vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Você levanta, tudo bem, toma o seu café, lava o seu rosto, escova os seus dentes, toma o seu café, escova os dentes novamente, e de repente se abate um tremendo de um temporal ali na sua vida. Por isso que a Bíblia nos diz: vigia e ora. Vigia e ora, coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. E por esse motivo, meus irmãos, é que o Senhor, Deus, Ele nos diz: quando passares. Mas, note também, meus irmãos, quando passares pelas águas, pelos rios, pelo fogo, o quê? Não serás submerso. Não te queimarás. Então, note, meus irmãos, que embora estejamos a passar pelo fogo, embora estejamos a passar pelos rios profundos, não seremos submergidos, não seremos tragados, não seremos tomados, não seremos queimados. Porque nenhuma das circunstâncias humanas, embora todas elas sejam dolorosas e em determinados pontos tenebrosas, dando a entender que irá destruir, dando a entender que ela vai derrotar. No entanto, meus irmãos, elas não têm nenhum poder, nenhuma força sobre os filhos de Deus. Nenhuma força, nenhum poder ela tem sobre você, que está aqui presente. Nenhuma força, nenhum poder ela tem sobre mim. Você acredita nisso? Amém? Precisamos acreditar nessa soberania grandiosa, de saber que não há nenhum poder, nenhuma força, nenhuma potestade que venha ter poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque o muito que nós podemos ser é destruídos, mas derrotados não. Destruídos podemos sim, mas derrotados nunca seremos pelo nosso Deus. Agora, meus irmãos, mesmo que sejam aquelas mais agudas e profundas, como foi o caso do patriarca Jó, quem não o conhece, né? Quando questionado por Satanás, Deus permite a ele que toque no seu servo. No entanto, o Senhor diz a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu não te autorizo em tirar a vida de Jó. Pode machucar, pode ferir, pode botar chagas, torna-o um homem chagado, para que os cães venham lambê-lo, e que ele com telhas esteja ali limpando as suas chagas, mas poupa-lhe a vida, porque a vida dele é minha. Então, note, meus irmãos, o profeta Isaías, ele diz: não, não e não. E diante do sim de Deus, o que prevalece é justamente isso. Diante do sim de Deus, meus irmãos, o que prevalece é a bênção da ternura, do seu amor, da sua bondade, da sua graça, que nos enriquece e faz viver eternamente. O Deus da nossa fé é um Deus que nos ama. O Deus da nossa fé é um Deus que quer o nosso bem. O Deus da nossa fé é um Deus que tem voltado os seus olhos para nós. Tem um hino com o famoso cantor que muitos conhecem, B.J. Thomas, né? Até ele cantou em umas novelas antigas aqui do Brasil, mas ele é evangélico, né? E ele canta aquele hino que o Elvis Presley cantava, né? E o hino diz: seus olhos estão no sparrow, quer dizer, seus olhos estão sobre o pardal. E eu sei que ele cuida de mim. Os olhos de Deus estão sobre as aves dos céus, sobre os passarinhos do campo, sobre a minhoca, sobre a lesma,
sobre o macaco, sobre o coati, sobre a anta. Eu vim do Mato Grosso e vi todas essas coisas aí, né? Então os olhos de Deus estão ali cuidando de cada um deles. Porque é com ternura. É a ternura de Deus, o Deus eterno. Para com a natureza, para com as coisas, para com cada um de nós, para com você, para comigo. O dia que eu deixar de crer em Deus, o dia que eu deixar de confiar em Deus, pelo amor de Deus, que duro, né? Foi como falei para vocês há muito tempo atrás. Teve um dia que eu tive uma pequena crise de autocomiseração. Crente não pode ter isso, e pastor também é a mesma coisa, né? Aí eu falei, ai Senhor, parece que todo mundo me abandonou. Era 3 horas da madrugada. Lembra aquele, acho que tem aquelas tirinhas daquele, Scooby-Doo, daqueles, né? E eles diziam, ó céus, ó terra, lembra deles, né? Ó céus, ó terra. E um dia era 3 horas da madrugada e eu estava lá. Ó Senhor, me sinto abandonado. Ó Senhor, acho que eu estou depresado. Então, o Senhor, de maneira bem íntima, bem profunda, Ele mostra no meu coração. Ele pergunta, por que você está reclamando? Eu não sou seu amigo? Ele falou, o senhor é. Então, nunca mais reclamei. Nunca mais reclamei de ninguém. Você não tem que reclamar de ninguém. Você não pode reclamar de ninguém. Você não pode ficar insatisfeito com ninguém. Porque, afinal de contas, nós sei que o meu melhor amigo é Cristo. É o hino que nós cantamos. É a ternura de Deus. É a graça de Deus. É a bondade de Deus. Portanto, meus irmãos, é justamente isso que nós temos que viver. Essa grande bênção, essa grande realidade, a ação profunda de Deus sobre as nossas vidas, nos nossos corações, dizendo, eu não sou seu amigo. Se você reclamar com ele essa noite, ele vai chegar lá e vai dizer, eu não sou seu amigo, não sou seu amigo. Ele é nosso amigo. E sei que o melhor amigo é Cristo, não há outro. Então, note, meus irmãos, que nos diz também o profeta, eles não te submergirão, não te queimarão, não arderão em ti. A periculosidade da existência humana, ela é controlada pelo Deus eterno. Ou as periculosidades da existência humana, elas são controladas pelo Deus eterno. Eu me lembro que certa feita o presbítero Ângelo Moloto, nós estávamos a conversar e ele disse, pastor, muitas vezes nós vamos à frente para testemunhar a bênção do livramento que Deus nos deu. Mas esquecemos de testemunhar as bênçãos do livramento que poderiam acontecer e que não aconteceram. Aquele carro que veio em cima de você lá e acabou, e você nem percebeu, e nem sabia que ele ia te atropelar, e Deus te livrou. E tantas outras coisas que poderiam ter acontecido com você naquele dia, e não aconteceram. E nós esquecemos de testemunhar essa bênção, essa graça. Então, note, meus irmãos, que as periculosidades da existência humana, todas elas são controladas por Deus. Quando passares, eles, o rio, o fogo, as águas, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Então, vemos aí aqui a proteção. E o verso 4 diz, não temas, por quê? Porque eu te remi. Não temas, porque chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E Deus sabe o nome de cada um. Não falei para vocês verem o nome daquelas crianças? Como que chama esse? É o Enzo, é o Pedro, tá falando de cada um daí, né? Então, assim como nós conhecemos o nome de cada criança, Deus conhece o nome de cada um de nós. E o texto nos diz que Ele nos chamou pelo nosso nome. Você acredita nisso? O Apocalipse falou que nós receberemos lá uma pedrinha no céu e estará escrito o nosso nome, nosso verdadeiro nome celestial, pelo qual nós seremos chamados. Eu acredito nisso, né? Se eu sou Antônio aqui, eu não sei se eu vou chamar Rafael, né, Rafael? O outro nome é o Gabriel, ou isso aqui, né? Não estou brincando, Deus vai dar um nome especial, um nome glorioso para cada um dos seus filhos, né? Então, veja,
Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Olha a maneira como Deus cuida de você. Olha a maneira como Deus trata você. Olha a maneira como Deus se preocupa com você. E será que nós fazemos pouco caso da maneira como Deus nos trata? É a mesma coisa, a maneira como o nosso pai e a nossa mãe nos ama. E o duro é quando nós fazemos pouco caso do amor deles. O marido faz pouco caso do amor da sua esposa, ou vice-versa, os pais dos filhos, ou vice-versa. Então, meus irmãos, quantas maravilhosas expressões de Deus, cheio de amor, carinho e proteção ao seu povo. Da mesma forma, nós somos chamados por Ele. E, finalmente, não temas, porque eu te remi. Não tenha medo, porque eu te remi. Não tenha medo, porque eu te comprei. Não tenha medo, porque agora você é meu. A onipresença de Deus e a sua santa presença redentora está aqui. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Não foi seu pai nem sua mãe. Eles foram instrumentos de Deus para gerar você no ventre materno. Mas quem criou você foi Deus. Quem criou você foi Deus. Já conversei com várias pessoas e uma pessoa uma vez falou assim, ai pastor, eu não consigo ser pai, minha mulher ser mãe, e a minha mulher abortou, não sei o quê. Eu falei, mas sua mulher é mãe. Como que é mãe? Ela gerou. Ficou quanto tempo? 3, 4, 5 semanas, tudo até. Perdeu. Mas é mãe daquela pessoa. Os filhos que você abortou aqui, você vai encontrá-los no céu. Olha que coisa maravilhosa. Ah, que benção. Com a Nilza não aconteceu. Mas com a minha norinha, a Mariana, aconteceu. Ela ficou grávida, depois de algumas semanas, tempo lá, ela perdeu o nenê. Mas eu chorei. Eu dei até o nome para o nenê, que eu não contei para ninguém, não vou contar para ninguém, né? Para mim, ele, aquele meu netinho, filho da Mariana com o Felipe, eu sei o nome deles, porque é eu que dei para eles, né? Mas eu chorei. Mas, por outro lado, eu me alegrei por saber que ele está com Jesus no céu. Aí a pessoa, mas como pode ser isso? Como pode ser o seguinte, no momento em que o papai e a mãe se uniram, em que o papai fecundou o óvulo da mamãe, exatamente naquele segundo passou a existir. O Antônio, o Joaquim, o João, a Maria, esse, aquilo, passou a existir. Mas se ele ficou algumas semanas lá no ventre da mamãe, e depois precisou sair, Jesus levou para o céu. E está lá. Você acredita nisso? Crê? Pois olha, eu tenho um reverendo Spru, ele contou uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que ele tinha todos os filhos que vingaram. Mas a mulher dele teve 5 abortos. 5. Eu falei, então, eu tenho esses filhos que estão aqui. Agora, os outros filhos que nós perdemos, eu vou conhecê-los no céu. Vai? Nós que somos crentes em Jesus Cristo e cremos no poder da criação, entendemos isso. Porque agora diz assim diz o Senhor, que te criou, que criou você, a mim e a todos nós. Não tenha medo, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, pois porque sou contigo. Então note, meus irmãos, que o remidor é aquele que tem direito de propriedade daquilo que ele adquiriu. Deus nos criou e tem direito sobre a humanidade como criador. Mas Jesus nos redimiu e ele tem direito sobre nós como dono e como nosso redentor. E no caso, meus irmãos, todos nós somos remidos. Isto é, comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim pertencemos a Ele e não temos o que temer. Portanto, a palavra de Deus diz isso para você. Não temos, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas,
eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É esse o Deus. E ele termina dizendo, verso 7, não temas, pois porque sou contigo. Não temas, porque sou contigo. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nos guarde na nossa fé, na nossa confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.